E aí, pessoal, tudo massa? Então faz muito tempo, né, desde a última vez em que eu postei um vídeo aqui no canal. Estou em dívida com vocês. E o objetivo do vídeo de hoje é quebrar esse ato, comentando um pouco o que eu tenho visto como sendo os pontos positivos e negativos do governo Lula. Então, a gente está no terceiro mandato, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Brasil a gente pode fazer isso, né? Não pode 3 mandatos consecutivos, mas se você tiver ou um mandato tampão ou um períodozinho aí com outros presidentes, você pode depois voltar a concorrer. Nos Estados Unidos isso não é possível, por exemplo, né? Obama, ele já concorreu 2 vezes, ele não poderia concorrer uma terceira, a não ser que você tivesse uma PEC. Lá também o processo para PEC é mais difícil, né? 2/3, aqui é 3/5. Bom, então, como é que eu tenho visto esse novo governo? Como é que ele está em relação aos governos anteriores? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então se liga aí, depois da vinheta a gente vai comentar um pouquinho. Pois é, foram alguns meses, né, sem postar nada aqui. Basicamente porque não é só preguiça, eu trabalho, né? Não que ser youtuber não seja um trabalho, pra muita gente é. Você pode até ganhar em dólar, né? Que bacana, se você tiver um número mínimo de inscritos, que eu não tenho, então se você puder me ajudar nesse rolê, se inscreva no canal, dê o likezinho, dê o dislike também se você gostar, tá tudo certo. Comenta aí, engaja, tá uma bosta esse vídeo e tal. Isso é bom pra mim, faça isso. Ou então elogie, eu vou ficar feliz também se você elogiar. Mas vê só, pois é, eu tava falando, né, que eu tava trabalhando, eu tô como professor substituto na UFPE, o que é uma coisa boa, obviamente, tô terminando minha tese, deixei de dar aula no interior, mas o tempo continua exíguo. Então, gravar vídeos está se tornando cada vez mais complicado. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? Quais são os pontos positivos e negativos desse terceiro mandato aí do presidente Lula? Eu vou começar como de praxe, né, pelos pontos positivos, vou começar citando 3 ministros que eu considero muito bons e que estão fazendo um trabalho muito bom, já fizeram no passado e estão fazendo agora. Esses 3 são Haddad, Simone Tebet e Marina Silva. Né? Provavelmente você for usar o banheiro de uma universidade pública no Brasil, vai estar pichado lá, Haddad neoliberal. Mas Haddad, na verdade, é um social-democrata que está fazendo um trabalho excelente, né, no Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Eu acho que Haddad é um cara extremamente preparado, democrata, né, e que está fazendo uma excelente gestão, né, inclusive sendo elogiado por diversos setores do mercado, o que não é necessariamente uma coisa ruim. Então, ponto positivo aí para a escolha de Haddad, inclusive eu considero um cara muito preparado, né, para até suceder Lula, apesar de não ter o mesmo apelo popular, né, de outras figuras, como por exemplo Flávio Dino, né, com suas mitadas e tal. Enfim, eu gosto de Haddad, acho que Simone Tebet também está fazendo um trabalho interessante no Ministério do Planejamento, e Marina Silva, sem dúvidas, né, inclusive voltando aí a dialogar com Lula, mesmo após ter tido já problemas, né, principalmente na época de Dilma, né, quando Dilma era ministra da Casa Civil, ela não se dava muito bem com Marina Silva. Dilma porque queria fazer Belo Monte, que é um projeto, ou foi um projeto de altíssimo impacto ambiental. Marina Silva era contra e, no final das contas, venceu a voz de Dilma. Mais tarde, ficou mais notável como Dilma não era exatamente uma personalidade de fácil traquejo, né? A reforma tributária, na verdade, né, de Haddad também foi um ponto positivo, inclusive, que bom, né? Se bolsonaristas, a ala radical do PSOL e o pessoal do PCO, PCB, PSTU tá concordando, significa, né, que a coisa é boa. Se eles estão fazendo oposição é porque a coisa é boa, né? Então a reforma tributária teve uma recepção interessante e inclusive está antenada aí com o que tem sido feito, né, de mais progressista no mundo, né? É uma reforma necessária para o Brasil, a agenda reformista é importante e Haddad está de parabéns, né? Não é fácil aprovar uma reforma do Brasil e o que é fácil, na verdade, é a gente ficar no discurso, né? A gente ficar nessa coisa de criticar e não ter uma coisa propositiva. A gente teve coisas engraçadas, né? Por exemplo, João Manuel chorando, né? Dizendo que não foi consultado para a reforma tributária. Tipo, por que alguém consultaria João Manuel para a reforma tributária? Mas enfim, que bom que Haddad consultou as pessoas certas, né? Consultou especialistas e pessoas com conhecimento, e que bom que ele conseguiu aprovar uma reforma que é benéfica para o país. Outro nome que eu acho que é um golaço do governo, Silvio Almeida. Né? Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, quem diria, né, que a gente iria de Damares, uma maluca que fala coisas aberrantes, sendo investigada pelo Ministério Público, né, por conta das maluquices que ela falou e não denunciou para o Ministério Público. Então, se estava acontecendo tudo aquilo,
e ela não disse pra ninguém, significa que ela foi conivente, né? Ou mentirosa, no mínimo. Então, que bom que a gente evoluiu de Damares Alves para Silvia Almeida, que inclusive eu ouvi falar esses dias lá na UFPE, foi muito bacana. Eu gosto desses eventos, né, quando a gente tem a oportunidade de escutar essas pessoas. Quando eu entrei na UFPE, inclusive na aula magna, em 2011, eu já tinha feito um semestre de letras, licenciatura em letras na Rural, aí depois eu entrei em 2011 na UFPE, e quem estava lá discursando era o então ministro da Educação, Fernando Haddad, ó. E foi muito bacana inclusive ver ele calando a boca do movimento estudantil que estava lá com um megafone, chamando ele de fascista. Engraçado, né? Porque depois os verdadeiros fascistas chegaram ao poder e esse pessoal ficou caladinho, na verdade. Então, foi muito bacana ouvir Fernando Haddad e agora, há pouco, ter ouvido Silvio Almeida, que é um grande intelectual, é um professor, e quando eu falo professor, é um professor do ponto de vista formal mesmo, né? É importante dizer isso nessa época onde tanta gente se arvora, né, a esse status de professor, mas na verdade o cara é uma espécie de Olavo de Carvalho da vida, às vezes, né? Ainda bem que não é o caso de Silvio Almeida, ele é um grande intelectual, é um cara que eu respeito bastante, não concordo com todas as visões dele, mas acho um cara que está inserido no debate público, que é do lado da democracia, que é extremamente civilizado e que está fazendo um trabalho bom, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Então, outro ponto positivo do governo Lula. E por último, nos pontos positivos, eu queria citar aqui uma coisa que eu não consegui usufruir, que pena, né? Mas que foi muito bom, que é o quê? O aumento, finalmente, né, das bolsas de mestrado, de doutorado, de PIBIC, de monitoria, né, do tratamento adequado ao CNPq, à CAPES. Isso é muito importante. Ciência e tecnologia é fundamental, né, para o desenvolvimento do país e, infelizmente, não deu para usufruir isso. Minha bolsa já tinha acabado quando Lula foi eleito. Eu peguei pandemia, eu peguei o governo Bolsonaro, foi um período muito difícil. Foi inclusive na pandemia que eu tive essa ideia, que eu não sei se é boa ou ruim, de estar aqui falando, né, para um público mais amplo ou não no YouTube. Então, esse aumento das bolsas foi essencial. Infelizmente eu não peguei, né, como eu falei, mas é algo de extrema importância, menos por uma atitude de Luciana Santos, que é a ministra, né, de Ciência e Tecnologia, e mais pela mão de Lula, eu acredito. Então, parabéns, tá? Parabéns, muito bom. Mas vamos para os pontos negativos. Pontos negativos. Vamos começar pelo mais óbvio de todos, né? Zanin. A péssima escolha de Lula, né? Uma escolha que atendeu aos critérios legais. Ninguém está conversando aqui papo de bacharel em direito, né, de advogado, não é isso. Não estou falando de critérios legalistas, estou falando de conceitos mais abstratos. Estou falando aqui de republicanismo, né, de coisa pública, de impessoalidade. E eu acho que foi uma indicação boba de Lula, né? É o mesmo erro que ele cometeu com Toffoli, achando que necessariamente você colocar alguém próximo no Supremo vai ser uma escolha inteligente. Não é, né? Se você coloca um jurista fraco ali, ele não vai ter a força e a independência necessária para fazer uma oposição programática em situações onde o governo e as forças hegemônicas na sociedade vão ser contrárias, né? Então você viu, por exemplo, Toffoli, muito amiguinho de Bolsonaro, né? Era um dos ministros mais amigos de Bolsonaro no governo passado. Por quê? Porque é um cara que não se sustenta em si, é um cara que não tem sustância, não tem muito a oferecer, a não ser sua aquiescência, né? A não ser essa politicagem. Então o Zanin, acredito que não vai ser muito diferente, né? Os votos dele têm sido ruins, em sua maioria. Basta a gente ver o voto dele patético, né, em relação à descriminalização das drogas no Brasil. Muito melhor a posição de pessoas como o próprio Xandão, que foi colocado ali por quem? Por Temer, né? Xandão, quem diria, mais progressista, na indicação de Temer, do que Zanin, indicação de Lula. Um ponto que eu acho que está meio mequetrefe, política externa, quem diria, né? A política externa dos governos do PT, eu acho que ele peca sempre por um excesso, né? Uma coisa meio, uma mania de grandeza, uma tentativa megalomaníaca, né? De tentar ser uma liderança regional, e que é uma coisa que no final das contas não cola, né? A América Latina não vê a gente como uma liderança regional, a gente não é tão querido assim na América Latina, a gente próprio, né? Nós próprios brasileiros não nos vemos tanto como latinos, isso é uma construção, como qualquer identidade de pertencimento, né? Uma construção. O PT meio que força isso, né? Até no show da posse, né, de Lula, teve muita essa coisa latina e tal. Beleza, legal, concordo. Também me vejo de certa maneira como latino, mas assim, isso é uma forçação. Os outros países não veem tanto isso. A gente tomou toco de Boric, né, presidente do Chile, um social-democrata, né, da esquerda, muito mais antenado com as tendências da atualidade do que Lula, né, provavelmente tem muito mais futuro, né, do que os setores, né, de renovação do PT. Tomou toco ali em Belém do Pará, né, da Conferência do Clima de Petro, na Colômbia, por conta dessa maluquice, né, de Lula, essa nova
a ideia fixa dele de extrair petróleo na bacia amazônica, né? Então os outros países da América Latina não veem isso com bons olhos e estão certos, ainda bem que tem Marina Silva lá para fazer essa contenção, né, no Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver até quando ela vai aguentar, né, porque é difícil lidar com a ala dodói da cabeça do PT, né? Então tem Gleisi Hoffmann, tem o pessoal que atrapalha, né, mais atrapalha do que ajuda. Então, pontos negativos. Zanin, política externa. A política externa, eu falei dessa pretensão, né, de ser uma liderança regional e tal. Tem também essa aproximação meio nada a ver com a Rússia, né? Essa tentativa de ser um conciliador em relação à guerra da Ucrânia. A gente poderia estar numa postura um pouco mais afastada, né? O Brasil não está sendo neutro, ele está muito mais próximo à Rússia. E o discurso da diplomacia brasileira está um discurso um pouco conivente com práticas antidemocráticas, né? É muito comum hoje em dia, infelizmente, que o discurso anticolonialista, que é um discurso necessário, ele se confunda com um discurso de passação de pano para ditaduras, né? A geopolítica existe o realismo, mas a gente não pode relativizar questões básicas da democracia. Então, é bizarro um governo que fala tanto em direitos humanos, um governo que acionou o Tribunal Penal Internacional, né, que falava tanto de Bolsonaro, está agora flertando tão abertamente com ditaduras, né? E eu não estou falando aqui de questões pragmáticas, né, de comércio. Isso aí é normal, todo mundo faz. O que eu estou falando são esses afagos que Lula faz a Maduro, a ditadura da Nicarágua, né? E tantos outros. Então, isso aí é lamentável, né? Isso não acrescenta, isso não está ajudando a política externa brasileira. E as falas de Lula nesse sentido, né, sobre o Tribunal Penal Internacional, né, sobre o Brasil deixar de ser signatário do TPI, isso é tudo péssimo. Inclusive com teor aí anticonstitucional, né, inconstitucional. Por quê? Porque trata-se de um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi chancelado pelo Legislativo brasileiro, portanto tem força de PEC, né, ou seja, tem força de emenda constitucional. Então, fala ruim de Lula, que foi inclusive corroborada por Dino. Lamentável, péssimo, o cara inclusive juiz federal, né, cometer um erro básico aí de direito. Outro ponto negativo que eu queria citar aqui tem a ver também com essas coisas que eu tô falando, que são as falas de Lula, né, falas assim, Lula, comenta aí sobre alguma coisa, e aí ele fala uma grande potoca, ele fala uma grande leseira, né. Exemplo, ao lidar com as críticas à sua indicação péssima, né, de Zanin, seu ex-advogado pessoal, Lula decidiu criticar uma coisa que é importante, que é a transparência, né, dos votos no Supremo. Isso é péssimo, seria uma involução, é uma coisa que está na nossa Constituição, fala impensada, improvisada, né, pegou mal. Então, esse é um exemplo de fala ruim de Lula, né? Teve também aquela fala horrorosa, né, em Cabo Verde, onde ele agradeceu a África por 350 anos de escravidão, né? Eu entendo que Lula tem 80 anos e bababá, nananã, mas assim, vamos, né, assim, quando não souber o que falar, não fale nada, né? Já diz o Ministério de Louvor, ponto do equilíbrio. Então, assim, Lula, por favor, assim, agradecer a África por 350 anos de escravidão. Aí Silvio Almeida, coitado, até passou um pano, disse, não foi bem o que ele quis dizer e tal. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar, né, o que a gente fala, especialmente quando a gente é presidente, especialmente quando a gente criticou tanto Bolsonaro, né? Então, assim, alguém poderá dizer, que era basicamente o que o pessoal mais moderado de Bolsonaro falava, né? Dizia, não, assim, ele fala muita besteira, mas assim, na prática não tem muita consequência. Gente, o primeiro estágio, né, de ameaça à democracia é no plano discursivo mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode diminuir o peso das falas presidenciais. Falas presidenciais são importantes, né? Então, essa fala do STF de Lula, a fala de Cabo Verde, são coisas assim, são bolsonarizadas, né? Que ele dá. Então, isso é ruim, né? As falas dele sobre o Tribunal Penal Internacional, primeiro dizendo que o Brasil deveria sair, depois disse, não, nem sei o que é o TPI. Gente, né, assim, isso é coisa de Bolsonaro, né? Por favor, não é coisa de um cara que foi o presidente mais popular da história do Brasil no seu terceiro mandato. Então, né? E por fim, eu falei em bolsonarizadas, né, de Lula, talvez a gente tenha uma Dilmada aí. Como assim? A política de preços, né, da Petrobras poderá cobrar seu preço no futuro, né? Há quem discorde, eu entendo que esse é um debate complexo, mas assim, é sempre perigoso tentar baixar o preço da gasolina, né, artificialmente. Então, a gente está lidando com combustível fóssil, né, que o Brasil não tem esse domínio todo, afinal, boa parte do petróleo que a gente tem, ele está em águas profundas no pré-sal e a gente ainda tem dificuldade para extrair isso. E não sei em que medida o incentivo, né, ao veículo automotor individual, que é essa política que a gente tem no Brasil, que é super carrocrata e que o PT ama, não sei em que medida isso é uma coisa boa, né? Inclusive, em relação ao subsídio, né, à gasolina e à política de preços da Petrobras, o que acontece é que você às vezes tenta represar esse preço durante muito tempo, depois ele sobe de vez, é pior, né? A gente viu isso com quem? Com Dilma. Então, acho que o PT poderia prestar mais atenção na área do meio ambiente, né?
Eu tenho certeza que Marina Silva tenta ali dentro, mas é difícil lidando com a quantidade de pessoas com visões diferentes, né, dentro do partido. Claro que Dilma não é do PT, ela é da rede, ela já foi do PT, mas, aliás, Marina Silva, né, eu me refiro a ela, mas acho bem difícil uma visão mais sustentável, né, uma visão mais de longo prazo vigorar. A Lula tem um histórico muito grande de frases louvando esse modelo estadunidense, né, de estradas, carros, né, caminhão, e deixando de lado soluções de longo prazo, né, voltadas para o transporte público, para ferrovias, né, enfim. Então, acho que essa coisa, né, envolvendo Petrobras e a matriz energética e tal, acho que a gente poderia já estar em outro estágio no Brasil, né? Acho que a gente já poderia estar num discurso um pouco mais antenado. Claro que tem toda uma discussão, né, sobre o direito ao desenvolvimento, né, já que os países mais desenvolvidos usaram de maneira predatória, né, toda a parte dos insumos da natureza, né, que eles tinham, desmataram, secaram, né, chuparam tudo da terra, e aí depois eles vêm com esse discurso, né, de não, agora você tem que investir em carro elétrico, em ônibus elétrico, tal, como se fosse fácil e não fosse caro. Eu entendo isso, eu entendo a discussão sobre o direito ao desenvolvimento, né, mas, assim, por outro lado, é importante pensar nas futuras gerações e é importante pensar nos problemas que a gente tem nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, que são decorrentes muito de poluição, de excesso de carro, né. Então, acho que talvez o PT e Lula devessem repensar aí essa preferência, né, pelo automóvel, pelo veículo automotor. Mas é isso, espero que você tenha curtido aí o vídeo, ficou mais longo do que eu imaginei. Eu sou meio prolixo, né, eu me perco um pouquinho, mas enfim, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá lá o seu like, se não curtiu, dá o dislike, comenta, compartilha, enfim, que isso me incentiva a estar produzindo mais coisa. Beleza? Então a gente se vê em próximos encontros. Espero que dê tempo, tá? Espero que não seja daqui a mais 7 meses, mas a gente vai produzir mais coisa. Beleza? Abraço.